O vento sopra onde quer. O vento que espalha a semente, que transporta a semente para longe, para longas distâncias. Aqui, o vento está soprando. E o vento do Espírito está levando mensageiros, está levando a semente do Evangelho para a terra longínquas. Está deixando o território de Israel e está indo, está caminhando. O vento sopra onde quer. O Espírito sopra. E aqui em Atos capítulo 11, a partir do verso 19, que diz: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito chegou a Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamada cristão. O vento sopra. A perseguição que está acontecendo, a morte de Estevão, a palavra de Deus diz que, exceto os apóstolos, a igreja foi espalhada. A semente foi espalhada e foi espalhada por Deus. É Deus que está conduzindo, é Deus que tem o seu propósito e esse propósito está sendo cumprido. A ordem foi: pregai o Evangelho, a começar por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o mandamento. E percebemos nesse esboço, nós percebemos no desenrolar da história que este plano, o plano de Deus, o objetivo de Deus está se cumprindo. Aqui a perseguição está sendo o instrumento, a ferramenta de Deus para que a sua igreja cumpra a sua ordem, o seu mandamento de compartilhar o evangelho a toda criatura. Este é o mandamento, mas às vezes confundimos, às vezes temos dificuldade de entender. Aqui, os que foram dispersos saem e vão pela Fenícia, Chipre e Antioquia, e anunciando o Evangelho. Só que diz que anunciando somente aos judeus. Ainda não entenderam, ainda têm dificuldade que o Evangelho é para todos, que o Evangelho não é para uma raça escolhida, um povo especial, mas é todos os povos da terra. O Senhor não tem filhos prediletos, o Senhor não tem uma nação preferida, mas o Senhor ama-nos a todos indistintamente. Qualquer povo, qualquer nação, qualquer raça que o busque de coração será encontrará o Senhor. Mas aqui existe alguns deles que eram de Chipre
e de Cirene, e que foram até Antioquia. E eles falavam também aos gregos, e o que eles anunciavam era o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo que está sendo pregado. Não há outra mensagem, não é uma filosofia, não é uma doutrina, é o Evangelho de Cristo, é as boas novas de salvação. Nos esquecemos, nos detemos com tantas coisas e nos esquecemos de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, o resultado não é diferente. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o que a palavra de Deus nos ensina. O Evangelho está sendo pregado, a semente está sendo lançada e não há outro resultado. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. E a colheita é grande. O Evangelho continua crescendo. A igreja continua crescendo, muitos sendo salvos. E aqui, o detalhe: pela primeira vez na história, esses que eram chamados de irmãos, os do caminho, a seita, agora recebem um outro termo, os cristãos. Pela primeira vez na história, nesta cidade, onde o vento está soprando, onde tudo está em direção a Antioquia. Aqui, os crentes são chamados cristãos, homens parecidos com Cristo. É isso que nós precisamos, uma igreja que se pareça com o seu Senhor, com o seu Mestre, parecidos com Jesus. Precisamos urgentemente ser parecidos com Jesus e lançar esta semente do reino a toda a criatura. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.